dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você esteja assistindo a esse vídeo. Dando prosseguimento à leitura da coleção Fonte Viva, vamos fazer hoje uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, que tem por título Endireitai os Caminhos, e diz assim: Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João Batista, João capítulo 1, versículo 23. A exportação do precursor permanente no ar, convocando os homens de boa vontade à regeneração das estradas comuns. Em todos os tempos observamos criaturas que se candidatam à fé, que anseiam pelos benefícios do Cristo. Clamam pela sua paz, pela presença divina e, por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietação injusta, acabam desanimadas e vencidas. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor, distante de suas amarguras? Não compreendem que, através de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros? Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos ao conselho de João. Endireitai os caminhos. Para que alguém sinta a influência santificadora do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram em veredas do crime, desapego às paixões avassaladoras do campo material. Em tais condições, não é justo dirigir-se a alma ao Salvador, que aceitou a humilhação e a cruz, sem queixas de qualquer natureza. Se queres que Jesus venha santificar as tuas atividades, endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze as sombras que te rodeiam e cinti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Aí está, meus irmãos, mais uma bela página trazida aqui pelo nosso irmão Francisco Cândido Xavier, pelo ditado do nosso irmão Emmanuel. Desta feita, ele nos convida para olharmos o caminho que estamos trilhando. E por que nossos rogos ou não somos atendidos? Porque, notoriamente, nossos caminhos estão tortos. Nós estamos em veredas tortuosas, distantes do caminho reto de Jesus, distante do caminho reto dos seus ensinamentos, distante do caminho da elevação espiritual. Estamos ainda perdidos nas questões materiais, nos desejos materiais, nos apetites materiais, e não queremos abrir mão dessas coisas. Só que, como disse João Batista lá, clamando no deserto, para que preparassem, porque o Cristo de Deus estaria vindo, o Messias estava chegando. E hoje nós, olhando lá para trás, nós vemos que o Messias veio, o Messias esteve entre nós e o Messias deixou seus ensinamentos, mostrando uma estrada reta e luminosa para aqueles que de fato o querem seguir. E nesse de fato o querem seguir, está aí incluído o desapego às coisas da matéria. Muitas vezes, e já repeti isso aqui algumas vezes, as pessoas pensam, mas então eu não tenho que viver a vida material, eu tenho que me enclausurar. Não, não é nada disso. Apenas e tão somente viver a vida na sociedade, fazer parte dessa sociedade,
dar a sua participação para a evolução dessa sociedade, militar nesse meio, levando a palavra de Jesus, levando os ensinamentos de Jesus e, sobretudo, o exemplo de seguir os ensinamentos de Jesus. É isso que vai fazer a diferença no final. Quando nós caminhamos junto com Jesus, praticando os seus ensinamentos, acolhendo a todos os necessitados que temos a capacidade de acolher, que nós olhamos o nosso próximo como o nosso irmão, buscamos entender e compreender e respeitar aqueles que não compreendem a nós e nos veem como diferentes porque seguimos Jesus, porque assim Jesus o fez, também nós devemos fazer. E aí, se nós encontramos os detratores do caminho, aqueles que se julgam no direito de nos apontar o dedo, de nos cobrar isto ou aquilo, compreendamos que este ainda está mais perdido do que nós. Porque nós que estamos buscando entrar em definitivo no caminho de Jesus, temos erros, temos quedas, vacilamos, que dirá aquele outro que nem a essa parte do caminho ainda chegou. Então, meus irmãos, seguir Jesus significa abandonar os vícios, significa abandonar os apetites materiais, ou seja, os gostos pelas coisas da matéria, que são as coisas do consumismo, que são as coisas dos desejos, que são as coisas do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da usura, do sensualismo. Lembremos que Jesus veio e nos disse claramente: meu reino não é deste mundo. Se nós o queremos seguir, nós também devemos compreender que o nosso reino também não é deste mundo. E se nós queremos deixar esse mundo para trás, nós, antes de mais nada, devemos compreender que Jesus não abandonou o mundo, mas ele amou a humanidade e desprezou as coisas e os apegos da matéria. Então, quando nós nos apegamos às coisas da matéria, e aí podem me perguntar, mas o que é apego às coisas da matéria? É tudo aquilo que a nossa ambição clama por querer. O carro novo, a roupa chique da hora, o tênis chique da hora, sem a necessidade de tê-lo, porque ninguém aqui está dizendo para andar descalço, ninguém aqui está dizendo para não se vestir, mas os convites ao consumismo, eles se manifestam dioturnamente através das nossas redes sociais, através das rádios, televisões, através do assédio visual em que somos expostos cotidianamente. Mas é necessário ter tudo isso? É necessário termos as coisas mais novas? É necessário a gente se endividar e ficar presos às dívidas porque queremos comprar uma coisa bonita que satisfaça os nossos interesses, os nossos gostos? Não, não é necessário. É por isso que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus, nosso Pai, e seja, todo o caminho que leva a Deus é que nos satisfaz, que nos regozija, ou deveria nos regozijar. Porque quando nós estamos divididos entre Deus e a matéria, nós vamos ter que resolver para que lado nós vamos. Se nós continuarmos apegados às coisas da matéria, fatalmente nós estaremos presos por muito tempo na roda das encarnações aqui nessa crosta planetária. Aí podem dizer: ah, mas Jesus vem aqui e nos salvou. Sim, só que Jesus
não vai violentar nenhuma consciência e não vai violentar nenhuma lei do Pai. Ou seja, ele veio e mostrou o caminho e trouxe os fundamentos para que nós nos libertemos. E quando nós começamos a caminhar dentro desses fundamentos, dentro desse caminho, ele, por certo, estará junto a nós, nos fortalecendo, nos iluminando, para que nós possamos, sim, caminhar cada vez mais junto a ele. Tal como João Batista disse lá no deserto: preparai-vos, endireitai os caminhos para trilhardes com o Senhor. Se nós não endireitarmos os nossos caminhos, não será possível que o Cristo esteja conosco, porque nós, a cada momento, fazemos uma escolha: ou Cristo ou as coisas da matéria. É o nosso livre-arbítrio aí. E não adianta apontar o dedo para cá, nem apontar o dedo para lá. Porque essa escolha, ela é individual. É lá no íntimo do coração de cada um. E quando nós fazemos essa escolha, as nossas atitudes mostram que nós fizemos, mostram o caminho que nós estamos. Em suma, a grande luta é contra nós mesmos, contra os nossos defeitos e contra as nossas vontades de ficarmos apegados às coisas da matéria. Era isso que tínhamos para hoje, meus irmãos. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine, nos fortaleça, para que possamos sempre fazermos as escolhas mais acertadas que nos aproximem cada vez mais dos caminhos que o Mestre veio nos ensinar e pelos caminhos que ele mesmo trilhou quando aqui esteve. Que as bênçãos de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, nos ilumine e nos fortaleçam hoje e sempre. Que assim seja.